Moisés, parte 3. Neste momento falaremos sobre Moisés mata um egípcio. O texto sagrado diz que Moisés foi ver de perto a condição do seu povo. Ele estava com 40 anos. Penso que ele se descaracterizou ao máximo para não aparentar uma autoridade egípcia e buscou, naquele passeio, se identificar em tudo o que era possível com os israelitas. Portanto, ele saiu do seu ambiente sofisticado para ver e sentir na ponta a condição do seu povo. Percebo que fez sentido a frase: o que os olhos não vê, o coração não sente. Pelo menos como deveria sentir. Moisés ficou consternado com o que viu, devastado. A realidade de perto era desoladora, a condição sofrida e escravizada do seu povo. Sua condição emocional estava abalada. É possível que o quadro a olhos nus tenha modificado o controle e o equilíbrio emocional de Moisés, bem como a magnitude do seu discernimento, pois ao ver em seguida um israelita e um egípcio brigando, partiu em defesa do seu irmão israelita e matou o oponente egípcio. O mínimo era Moisés ser aclamado como um herói. Afinal, ali era o seu ambiente. Tinha provado com largas evidências de que lado estava. Parecia impossível haver testemunhas de acusação. Acredito que Moisés pensava assim. Parecia até haver uma lógica, uma racionalidade. O israelita que ele acabava de salvar tinha agora a nobre missão de ser-lhe agradecido pelo resto da vida. Ao que parece, Moisés já estava muito seguro disso, pois no dia seguinte voltou lá para, entre outras coisas, confirmar suas impressões. Lá estava o brigão envolvido em outro litígio. Quem sabe se não seria um daqueles que sempre tem razão, que é sempre a vítima. Ou daqueles, conforme o ditado, dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Mas desta vez era dois israelitas brigando. Muito rapidamente, a diplomacia, o amor e o traquejo de Moisés fracassaram. E o brigão que foi salvo por Moisés no dia anterior lhe acusou de assassinato e de agora querer matá-lo. E fez isto publicamente. Imaginem o libertador, o herói daquele homem. Afinal, Moisés salvou-lhe a vida. E agora ele retribuía fazendo exatamente o contrário. Moisés foi acusado de criminoso, de assassino. Isto pela última pessoa que deveria ser-lhe grato. Ao ler o cenário rapidamente, Moisés fugiu para o deserto. Não havia mais lugar para ele no Egito. Moisés estava queimado 2 vezes. Sua aproximação junto ao seu povo foi um fiasco. Não duvido que o homem israelita que Moisés tinha salvo no dia anterior tenha corrido ao palácio de Faraó e conseguido com muita facilidade uma audiência para lhe informar de um assunto do seu mais absoluto interesse. Neste caso, não tem porta que não se abra. O ingrato favorecido por Moisés lá atrás deve ter dado a Faraó a sua versão. É possível que tenha dito
do seu empenho de tentar salvar o egípcio das mãos de Moisés. Afinal, no mundo tem pessoas para tudo. Inclusive, aqueles que menos imaginamos são capazes de nos surpreender. Faraó, ao saber de tudo, sentiu-se traído. E a sentença era de morte para Moisés. Neste caso, a ampla defesa não funcionaria de maneira alguma. Os favores da lei, aquelas brechas e salvo-condutos, só funcionaria se tivesse ocorrido o contrário. Algo como de milhares de escravos mortos, mas jamais a morte de um egípcio. Que na visão de Faraó, a vida de um egípcio valia muito mais do que inumeráveis escravos israelitas. Faraó também sabia que por onde passa um boi, também passa uma boiada. Portanto, não havia advogado na terra que mudasse a sentença de Faraó contra Moisés. Moisés sabia disso, conhecia bem o avô. Moisés seguiu em segredo para o exílio, sabia que estava banido do Egito. E tudo indicava que o príncipe do Egito, aquele que era o mais promissor, já era considerado sepultado, ainda que estivesse vivo. Em relação a Moisés, o caixão dele esteve fechado por 40 anos. O que aconteceu a Moisés no Egito, no exílio? Veremos no nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.